Meu nome é Normeli, você está no canal Normeli e suas plantas. Hoje eu venho tirar algumas dúvidas e te dar alguma dica para você que está iniciando cultivar planta ou deseja iniciar. Geralmente no início surgem algumas dúvidas, como por exemplo, onde posso cultivar planta? Em casa, no apartamento? Se tem planta que pode se adequar a áreas de praia, num sítio, numa chácara. E eu digo para você que em todo lugar podemos sim cultivar planta, basta querer. No início também é muito comum, já aconteceu comigo, pode acontecer com você, em se perguntar se a planta é de sol ou é de sombra, qual o local de casa que devemos colocar, se na área externa, na área interna. Então, tudo isso são dúvidas que é normal quando estamos iniciando o cultivo de plantas. Também é normal a gente ter dúvida de quantas vezes devemos regar a planta por semana. Então, tudo isso é normal acontecer, mas no decorrer do tempo você vai ver que é muito tranquilo. Basta você criar meios de cultivar a sua planta. Por exemplo, se você sai pela manhã e deixa a sua casa fechada, você jamais pode cultivar a sua planta dentro de casa, na sala, no quarto, na cozinha. Por quê? Sombra não quer dizer breu, certo? Então você tem que ter sua planta numa varanda que tenha sombra, certo? Final de semana, quando for chegar uma visita, aí você sim pode colocar sua planta na sala. Se a sua planta é uma planta de sol, mas se você é uma pessoa que não tem muito tempo de estar regando a sua planta, chega à noite, porque no início é fácil a gente lembrar e aquela planta ali precisa ser regada. Mas com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo mais e termina esquecendo. Ou até por falta de tempo mesmo, às vezes não é nem esquecimento. Então assim, você não pode deixar uma planta que é de sol sem regar nos dias certos. Então, se não tem tempo, então você não deixa ela no sol, certo? Agora eu vou dar uma dica que vai lhe ajudar também. No finalzinho eu vou falar. Porque eu, por exemplo, tenho mais de 300 plantas. Isso mesmo que você escutou, 300 plantas. E eu só rego minhas plantas no sábado ou domingo, certo? Uma vez por semana. Como assim, Norma? Como é que você consegue fazer essa mágica? Tem plantas que precisam ser regadas dia sim, dia não. Eu vou te falar. Geralmente, quando a gente vai comprar uma planta, geralmente a gente compra ela numa cuia 16, numa cuia 11, certo? Geralmente é comprada nessas cuias. Por quê? Nos gardens, geralmente eles cultivam as plantas nesses potes até para evitar custos com o adubo, né, com a própria terra, o substrato. Sem falar que lá eles têm uma rega periódica certinha. Então, assim, para eles é bem mais fácil cultivar uma planta num pote 16, 11. Isso é normal. Por exemplo, eu comprei essa zamioculca, certo? Olha o pote que ela veio, certo? Um pote, acredito que o 16 ou 18, certo? Mas, quando eu chego em casa, se não der para mudar no mesmo dia, mas aí eu espero no final de semana que eu chego em casa, eu geralmente vejo qual é o substrato adequado para aquela planta, certo? E coloco ela em um vaso bem maior, certo? O que é que eu faço? Coloco, adubo a planta com NPK
10, 10, 10, que é o mais indicado, certo? E o que faço? Se a planta é de sombra, eu coloco ela na minha área, no meu terraço, certo? E coloco um pote embaixo. Rego a planta, certo? Até escorrer a água. Escorreu, eu deixo lá a planta, certo? As plantas que é de sol, eu faço a mesma coisa. Só que geralmente eu uso ainda um vaso maior. Principalmente quando se trata de uma palmeira, uma planta de grande porte. Então eu coloco num vaso bem maior, coloco o vasinho, o potezinho embaixo, o prato, certo? Desculpa, o prato. E rego da mesma forma, até a água escoar. Pronto. Se sua planta está bem adubada, com o NPK ou qualquer outra adubação que você queira usar, certo? Cascas de verduras, de legumes, também é ótimo para você colocar na sua planta. E você fizer uma rega assim, sua planta vai passar uma semana sem precisar você regar. Quando a planta é de sol, geralmente eu coloco numa área que pegue sol pela manhã ou o solzinho da tarde. Nunca coloco ela no lugar que pega o sol do meio-dia, certo? Principalmente no verão, porque aí seria demais a planta ficar 8 dias esperando uma rega e pegar o sol do meio-dia. Mas não, por que você deixa a sua planta 8 dias sem regar? Porque as minhas plantas ficam em um local que eu só vou finais de semana, certo? Por isso que eu falei que você pode ter sua planta numa chácara, num sítio, na casa de praia, tranquilamente. Se você fizer desta forma, você vai conseguir ter plantas lindas feitas as minhas. Pode dar uma olhada e vejam como as minhas plantas são lindas, saudáveis, certo? E todas elas só têm regas uma vez por semana. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre o plantio, qual tipo de substrato que eu uso nas minhas plantas. Vou falar cada uma. Aqui é só uma partezinha das plantas, mas tem muitas outras que eu vou mostrar tudo para vocês. Tá joia, gente? Vou ficar por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, dar um like, se inscrever, certo? Se inscrevam. Pode se inscrever e compartilhar para que o nosso canal venha crescer. Ok? Beijo no coração de vocês e até a próxima.